Boa noite, meu nome é Ana Borges, professora do Departamento de Botânica do Instituto de Biociências da Unirio, e hoje eu venho aqui apresentar para vocês mais um Recicla 2000, nesse caso 2022.1, primeiro semestre de 2022, que a gente está atrasado ainda, né? E a gente tem o prazer aqui de trazer dois palestrantes que vão abordar temas bem interessantes. A gente vai ter a presença do mestre Antônio Carlos, que vai falar sobre descarte de medicamentos e o esgotamento sanitário, panorama, desafios e riscos à saúde ambiental. Ele é biólogo, mestre em saúde pública e especialista em gestão ambiental. Posteriormente, Marco Antônio Vidal, alguém que conhece muito de Amazônia, vai falar mais para vocês sobre isso, mas ele vai focar em usos da biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais. E ele é biólogo, analista ambiental, especialista em administração e manejo de unidades de conservação. Então, hoje a gente tem duas pessoas aqui que vão trazer um pouquinho e compartilhar um pouquinho do conhecimento deles com a gente. Vou passar a palavra, agradeço a presença dos dois e passo a palavra ao mestre Antônio Carlos de Lima. Por favor. Olá, professora Ana, boa noite, professor Marco também. Agradeço a oportunidade de estar aqui, né, para compartilhar esse momento, aprender um pouquinho mais com vocês e trazer um pouquinho de informações sobre a problemática, né, do consumo de medicamentos, o descarte e a contaminação dos nossos corpos hídricos. Posso começar, professora? Pode. Tá perfeito. Boa noite. Então, como a professora Ana anunciou, né, hoje eu trago aqui um pouquinho de informações sobre o descarte de medicamentos e o esgotamento sanitário. Nós vamos fazer uma caminhada pelo panorama, os principais desafios e os riscos à saúde ambiental, né? E aqui, quando a gente fala em riscos à saúde ambiental, nós estamos falando da contaminação ambiental e também dos riscos à saúde pública, à saúde humana. Como bem apresentado pela professora Ana, eu sou Antônio Carlos de Lima Rocha, mestre de saúde pública na subárea de saneamento ambiental, na Escola Nacional de Saúde Pública, Fiocruz, especialista em gestão ambiental, graduado em ciências biológicas, e a minha caminhada começa lá em 2006, como técnico de controle ambiental, ainda no IFRJ Nilópolis. Então, dessa caminhada aí acadêmica, eu vou trazer um pouquinho de informações aqui e também aprender com vocês, né, durante esses instantes aqui de troca. E aí a gente começa a nossa caminhada pela indústria farmacêutica, né? Lá no passado, né, no início, né, da busca pelo conhecimento, das formas de cura dos agravos à saúde, nós temos as pequenas formulações a partir de fitoterápicos, a partir de extratos minerais e também animais, né, de forma bem reduzida, para ali ter uma forma de prolongar a vida, né? E aí eu tenho o surgimento da homeopatia, da fitoterapia, da alopatia, né? E no caso a alopatia é o que hoje é o mais difundido, né? Para o consumo. E chegamos aqui até a nanotecnologia, onde o medicamento ele já tem o endereço certo de onde ele vai atuar no nosso organismo, né? Bem como a imagem aqui traz a comparação do médico já indo quase que junto com o medicamento lá na causa do problema para trazer a cura, para trazer o prolongamento da vida, né? Então a gente tem hoje basicamente um medicamento para cada situação, né? E o consumo do produto farmacêutico, ele por ter uma grande difusão e a gente já saber que isso é capaz de amenizar a dor, de fazer o prolongamento dos nossos dias com maior conforto, né, de trazer saúde, digamos assim, é um mercado que movimenta bilhões, destacando que no Brasil hoje cerca de 88,28 bilhões de reais são movimentados entre a produção e o consumo de fármacos no Brasil. Esses dados do Sindofarma de 2021
traz essa realidade do que a gente consome, né? Temos hoje em torno de uma farmácia para cada 3.000 habitantes, né? Então, nós temos uma farmácia que tem produtos de prateleira, que são medicamentos que são vendidos sem a necessidade de receituário, sem a prescrição médica, e também tem aqueles medicamentos que são utilizados de forma controlada. Mas entramos na farmácia e tem medicamento para todo tipo de mal, né, que possa estar se sentindo. E o consumo de produtos farmacêuticos no Brasil hoje representa 2% do mercado mundial, trazendo o Brasil à 8ª colocação em faturamento, no ranking das 20 principais economias mundiais, né? Então, esse ranking hoje ele tem como referência a economia americana, que está em primeira colocação em consumo de fármacos, e ali vai sendo trabalhado ano a ano a movimentação dos países que estão em crescimento nesse mercado. Isso destaca muito o Brasil, já que a gente tem esse hábito da automedicação, né? Então, em geral, 50% das pessoas vão à farmácia e compram o seu medicamento sem a necessidade de um receituário, elas fazem a automedicação, né? E aí acabam comprando até medicamentos que, na verdade, não eram necessários. E isso também faz movimentar a economia. O Brasil hoje é o principal mercado da América Latina, está na frente do México, que é o segundo local. Então, de fato, o Brasil hoje é um mercado promissor, né, no consumo de produtos farmacêuticos, e isso traz alguns problemas, né? Porque se eu compro demais, eu produzo mais, então eu gero mais resíduos na produção desse fármaco e depois eu tenho mais resíduos naquele medicamento que eu não consumi. E como é feito esse descarte do medicamento não consumido em nossos domicílios, né? Uma pesquisa do Datafolha com o Conselho Federal de Farmácia, em 2019, apontou que 76% dos entrevistados fazem descarte incorreto dos medicamentos vencidos ou em desuso em seus lares. Apenas 14% dos entrevistados demonstraram alguma forma de descarte correto desse medicamento, né? Então, 63% desses 76%, eles descartam o medicamento no lixo comum, enquanto 8% descarta no esgoto doméstico, né, sendo em pias, vasos sanitários ou tanque. E esse é o ponto focal da nossa apresentação aqui, né? Porque esse medicamento, como a gente aprende desde a infância, joga esse medicamento no vaso, dá a descarga, ele vai para onde? Ele vai para o meio ambiente, ele alcança um corpo receptor, né, um corpo hídrico, e hoje, em geral, nós temos a captação desses rios já contaminados para tratamento da água e posterior consumo humano. O que chama a atenção é que 12% dos entrevistados localizados na região sudeste fazem esse tipo de descarte, né? Então, a gente tem aí, na região sudeste do país, uma população que tem esse costume de fazer o descarte do medicamento em vasos e pias. E já no sul do país, a gente tem uma população que faz um descarte mais próximo do correto, né? Que leva às postos de coleta, 2 unidades básicas de saúde. Então, nessa situação, a gente começa a evidenciar aonde está realmente a problemática, né? O que a gente tem que fazer para melhorar isso? Esse consumo de medicamento exacerbado, né? O medicamento que eu compro e não consumo, como eu faço esse descarte, quais são os meios que eu preciso, né? E esse medicamento lançado no meu esgoto doméstico, ele vai para onde? Né? Em que condições o nosso país se encontra para receber essa carga de medicamento? E aí eu trago aqui os dados do SNIS, do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, de 2021, que mostra que a distribuição das redes coletoras de esgotamento sanitário no país, elas não são eficientes, né? Então, nós temos ainda ineficiência na coleta de esgoto e também no tratamento que nós veremos mais à frente, né? Então, hoje eu tenho um destaque para a região sudeste, onde eu tenho 80,5% da população atendida por rede coletora de esgoto sanitário, enquanto na região norte do país, apenas 13,1% da população tem esse acesso à rede coletora. E não basta coletar, né? Faz necessário o tratamento desse esgoto, desse efluente. E aí, quando nós trazemos essa realidade para o volume de água consumida no país, apenas 50,8%
do efluente gerado, né, digamos assim, da água consumida, ele chega a algum tipo de tratamento. Então, hoje, metade do esgoto gerado no país, do efluente gerado no país, ele alcança algum nível de tratamento e que nós veremos mais à frente também que esse tipo de tratamento pode não ser eficiente. Do volume que é coletado, né, no país, então eu vou ter aí um volume de efluente que ele é gerado e que vai para fossas sépticas, sumidouros, ou que é lançado in natura no corpo receptor, e eu tenho um volume desse efluente que é coletado pelo sistema de saneamento, né, pelo sistema de coleta, que aí vai ser operado por concessionárias públicas, privadas, de acordo com cada cidade do país. Então, desse volume que é coletado nos municípios do Brasil, eu chego a tratar 78,5% desse efluente. Então, eu coleto, mas eu não consigo tratar os 100% daquilo que eu coleto, né? Então, a gente vai destacar aqui que o sul do país tem uma boa cobertura, né, do tratamento de efluente, que já em contrapartida, em outras regiões do país, a gente não consegue ter o tratamento, principalmente aqui na região sudeste, né? A gente tem 76,4% do efluente coletado, mas que não chega a ser tratado. E esse tratamento de efluente, né? Tem o efluente in natura, que é lançado no corpo receptor, sem nenhum tipo de tratamento, né? Com a carga orgânica e a carga dos insumos farmacêuticos do jeito que ele foi produzido, e eu tenho aquele efluente que vai ser tratado no sistema de tratamento de efluente. Em geral, no Brasil, nós temos o tratamento biológico desse efluente, né? Do nosso esgoto sanitário. Ele é encaminhado para uma estação de tratamento, que também é operada por uma concessionária, e aí ele faz um tratamento que pode ser anaeróbico, aeróbico, um sistema facultativo, né? Então eu vou ter o quê? Bactérias que vão fazer a redução dessa carga orgânica. E aqui, como eu falei alguns slides atrás, vem aquele destaque. O tratamento ele não é eficiente para a remoção de fármacos. Então, eu tenho um tratamento com micro-organismos que vai consumir a matéria orgânica, ele vai transformar ele vai retirar sólidos dessa água, né? Então a gente vai ter ali. O que eu tenho no efluente? Eu tenho sólidos dissolvidos, eu tenho sólidos suspensos e tenho sólidos sedimentares. Os dissolvidos é essa carga orgânica que vai ser consumida pelo micro-organismo e depois eu vou transformar isso na forma sólida, na forma de sólido sedimentável. Eu vou tirar isso na forma de lodo, né? E aí eu não tenho esse micro-organismo capaz de quebrar esses compostos farmacêuticos e tirar ele do meio ambiente. Na verdade, o que eu tenho é que esses micro-organismos, ao terem contato com esses produtos farmacêuticos, com insumo farmacêutico, com o princípio ativo do medicamento, ele transforma esse organismo, as bactérias, né, em algo resistente àquele medicamento, essencialmente no que a gente fala sobre os antibióticos. Então, eu vou ter bactérias super resistentes a esses compostos farmacêuticos. Por quê? Ele ficou ali exposto no ambiente aclimatado, rico em matéria orgânica, e ele foi assimilando isso. Além do mais, nós temos produtos que, ao entrar em contato com o ambiente, ele vai se transformar em subprodutos ainda mais tóxicos do que aqueles que eram inicialmente o insumo farmacêutico ativo do medicamento. E o que isso vai trazer, né, para o meio ambiente e para a saúde humana? Então, eu tenho um impacto, né, no corpo receptor, eu tenho a afetação daquela biota, né? Então, eu tenho a perca da variedade de peixes, eu tenho mortandade de peixes, eu tenho mortandade de crustáceos, e eu tenho também a ação de algum desses fármacos no ecossistema aquático, né? Como a gente vê, alguns estudos hoje apontam a feminização de peixes, a mudança do comportamento de peixes, né? E a própria condição do que chega na nossa torneira, né? Os disruptores endócrinos, a alta concentração de disruptores endócrinos que chegam na torneira das nossas casas. Já que a gente, como eu falei lá no início, a água potável hoje ela é extraída de um corpo receptor que já teve contato
com o efluente doméstico, né? Então, eu tenho um corpo hídrico contaminado. Essa água ela é captada, ela passa por um tratamento, e esse tratamento também não é eficiente para a remoção desses compostos, desses fármacos. E aí eu tenho, além disso, a questão das doenças que se tornam resistentes, né, ao fármaco que está sendo lançado no meio ambiente. E eu trago aqui duas notícias, né? Uma da Organização das Nações Unidas e a outra da CNN, que apresenta aqui as situações sobre medicamentos, né? Então, cerca de 43,5% dos rios do mundo tem alta quantidade de medicamentos. Então, foi feita uma avaliação, um grupo de cientistas fez amostragem de diversos corpos hídricos e foram verificando as concentrações de alguns compostos nessa massa d'água, né? E foi evidenciando que 43, quase 50% dos rios tem algum tipo de fármaco ali como contaminante. E a ONU alertando, né, que 90% dos antibióticos são lançados no meio ambiente ainda como substâncias ativas, seja por meio do esgoto, que é a questão do nosso descarte inadequado, ou seja por meio das excretas, né, que são o quê? Eu tomei o medicamento e depois eu excreto ele, que também é uma situação que vai ser lançado nesse esgotamento sanitário e vai encontrar um tratamento que não é eficiente para a remoção desse composto. Então, a gente vê aqui que existe um problema, né? Que existe uma contaminação ambiental, um risco à saúde pública, e que a gente precisa ver qual é o nosso papel, né? Como devemos fazer o descarte desse medicamento, de modo que eu não venha trazer riscos ao meio ambiente. E aí, como vamos parar e pensar um pouco o que eu devo fazer para reduzir o volume de medicamentos e de insumos farmacêuticos que alcançam um corpo hídrico? Então, eu começo aqui primeiro pelo consumo consciente. Eu preciso desse medicamento, existe a prescrição desse medicamento por um médico, e quando eu vou comprar, qual é o volume desse medicamento que eu compro? Se ali eu preciso de medicamentos de 6 em 6 horas para uma semana, eu tenho que fazer o cálculo de modo que eu tenha a quantidade de medicamento que ao final do tratamento eu não precise fazer o descarte dele, que seja apenas para o consumo. Não consigo, a embalagem ela é fechada, o número de comprimidos é superior ao número de comprimidos que eu vou usar, então eu vou procurar as formas de fazer a melhor gestão desse medicamento. Então, primeira coisa, não deixar um medicamento vencer, porque alguém está precisando desse medicamento. Então, eu vou procurar fazer uma doação. Eu dou esse medicamento ainda em condições de uso para uma unidade básica de saúde próxima da minha residência, de forma que outra pessoa tenha acesso a esse medicamento. Bom, o medicamento venceu, eu não consegui doar ele para uma unidade básica de saúde, então eu vou fazer o quê? Eu entro com o procedimento de descarte dele corretamente, que vai ser por meio da logística reversa instituída hoje no país. Como a gente vê, algumas farmácias e drogarias no Brasil dispõem de um receptor, né, de um recipiente, aonde eu devo colocar o medicamento. Olha só que interessante. Eu tenho medicamento indo para um lugar, eu tenho a segregação dele da embalagem. Por quê? A embalagem, a embalagem de papelão, o invólucro do medicamento que não teve contato com o comprimido ou com o líquido, com a solução oral, eu vou mandar ele para reciclagem. Ele pode ir para reciclagem tranquilamente. Já o medicamento, aquela embalagem que teve o contato com o medicamento, ela é um resíduo perigoso. E aí ela vai ser descartada da forma correta, conforme estipulado lá no decreto 10.388 de junho de 2020, que institui a logística reversa de medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso. Então, eu trago aqui uma informação também do Sindusfarma, que a partir de 2021, o Ministério do Meio Ambiente e órgãos estaduais de saneamento fizeram parcerias com 17 entidades representativas do setor farmacêutico, de modo a implantar a logística reversa no comércio varejista, né? Nas farmácias e drogarias, aquelas que nós temos acesso. E aí, o fabricante do medicamento, né, essas entidades consorciadas, são responsáveis por arcar com o correto descarte desse medicamento. Então, ele vai ser levado para a incineração, ele vai ser levado para um tipo de tratamento, dependendo do que seja, ele vai ser levado
ele vai ser reintroduzido no processo industrial, que muito provavelmente não vai ser o de medicamento, mas se eu tenho ali material que pode ser recuperado, né, ele vai ser encaminhado para algum tipo. Ah, tem metal, porque posso recuperar aqui o metal de um comprimido, então eu posso fazer a recuperação. Mas no todo, no geral, medicamento, resíduo perigoso, ele vai ser descartado da forma correta, conforme determina a legislação. E aí, quais são os nossos grandes desafios hoje? O desenvolvimento desses medicamentos, eles são em velocidade diferente daquela que a gente consegue acompanhar para saber qual é o efeito desse composto no meio ambiente. Então, após o descarte dos medicamentos no ambiente, pode ser gerado subprodutos para os quais ainda não possuímos informações acerca dos efeitos na saúde ambiental. Aquilo que eu falei lá atrás. Produz-se subcompostos quando esse medicamento alcança o meio ambiente, e eu não sei o que isso pode vir a causar no meio ambiente e a saúde humana. Então, eu preciso de um incentivo à academia, para que novos estudos sejam feitos e para que a pesquisa e o desenvolvimento de medicamentos ande em paralelo com a busca por informações dos efeitos deletérios à saúde ambiental desses compostos no ambiente. Um outro destaque que a gente não tem a noção de qual a concentração desses produtos estão sendo difundidos no ambiente, é que o Brasil não possui um limite legal para o lançamento de efluentes com resíduo de medicamentos. Então, eu preciso saber, eu tenho o cataflã, quais são os princípios ativos do cataflã, né? E eu vou dizer, X miligramas por litro podem estar no meio ambiente que não causam nenhum efeito ao ecossistema e também não causam efeito à saúde pública. Então, eu preciso dessa informação. A União Europeia já tem alguns referenciais com relação a isso, especialmente com relação a disruptores endócrinos, aos antibióticos e os anti-inflamatórios. Então, a gente precisa de ter um movimento para a pesquisa, né? Incentivar a pesquisa de como é o comportamento desses insumos farmacêuticos no ambiente e também de rever, né, incentivar a elaboração de políticas públicas e de legislações aplicáveis ao descarte de efluente. Por outro lado, aqui nós, falando em educação ambiental, é repensar. Eu preciso do medicamento, é esse volume de medicamento que eu preciso levar para a minha residência. O que eu faço quando eu não uso esse medicamento, eu posso doar ele, existem pessoas precisando desse medicamento, para onde eu posso encaminhar esse medicamento que não está vencido, que não está danificado, né? Então, também tem a parte da população, da conscientização, da gente entender quais são as formas adequadas de fazer a gestão desse medicamento que nós usamos. Bom, eu encerro por aqui essa apresentação, eu deixo aqui os meus contatos para os senhores, quem deseja qualquer informação acerca do que foi apresentado ou tirar qualquer dúvida, eu estarei à disposição, deixarei meu contato aqui com a professora Ana também, para quem precisar de novas informações. Obrigado. Obrigada, Antônio, foi maravilhoso, muito esclarecedor. Mas a gente com certeza vai ter perguntas, eu vou deixar para o final, entendeu? A gente passa para a próxima palestra e depois a gente volta. Agradeço muito a dispor o tempo e eu acho um assunto bastante importante, bastante pertinente e pouco divulgado, né? Então, assim, eu mesmo já tenho um monte de perguntas, mas vou deixar para o final, tá? Muito obrigada. Vou passar, então, a palavra para o Marcos Vidal, para a figura ilustre aqui, mais uma vez, agradeço a visitar aqui, né, o nosso núcleo, e a palavra é sua, pode apresentar sua palestra, e no final a gente faz as perguntas para os dois, tá bom? Bom, Ana, muito obrigado mais uma vez pelo convite, pela consideração, muito bom estar aqui com o pessoal mais jovem, Antônio. Parabéns aí pela sua apresentação. Você discorreu sobre um assunto que me preocupa como ecologista, biólogo, me preocupa no dia a dia, né? Que qualidade de água nós estamos consumindo, que água nós estamos servindo às nossas populações, inclusive as mais jovens, e quais interferências, né, esse tipo de impacto pode nos trazer
num futuro breve até, né? Porque essas quantidades, infelizmente, elas vêm aumentando, né, nos últimos anos, à medida que o consumo aumenta e as pessoas têm mais acesso a essas diversas substâncias, e o impacto também ele vai aumentando, né? Então, vamos ver para onde a gente vai conduzir a nossa civilização. A professora Ana, né, uma colega bem mais nova da universidade, no Rio de Janeiro, me convidou novamente para estar aqui nesse ciclo de debate, junto ao núcleo da Unirio, e me convidou para falar especificamente sobre biodiversidade e também substâncias advindas da biodiversidade. E como a gente está inicialmente dialogando com estudantes e extensionistas da Unirio, eu resolvi trazer para vocês uma conversa sobre qual foi a trajetória profissional e as coincidências temporais, que, na verdade, essas coincidências temporais elas são a regulação do uso da biodiversidade no nosso país e talvez até no planeta, né? Então, como é que se forma, como é que se constrói uma atuação profissional nessa área, que aí vai desembocar naquilo que o Antônio acabou de conversar com a gente, de será que fármacos advindos da biodiversidade, fitofármacos, moléculas sintetizadas a partir da natureza, elas podem nos servir e ter um menor impacto na nossa saúde posteriormente? Então, é sobre isso, basicamente, que eu quero dialogar com vocês hoje. Eu, nesse momento, falo de João Pessoa, na Paraíba, onde eu moro, mas eu sou natural do Rio de Janeiro, né, e cresci ali no entorno do Maracanã, em Vila Isabel, né, morando numa rua, numa avenida chamada Marechal Rondon, né? Isso, por si só, já induz uma criança a pensar, né, em índios, né? Temos índios no nosso país e temos contatos com índios. Ana deve lembrar que na nossa infância, bem próximo ao Maracanã e à UERJ, onde nós estudamos, era situado também o Museu do Índio, né? Que, para filhos do operariado, como é o meu caso, né? Museu do Índio, Maracanã, Quinta da Boa Vista, Zoológico, Museu Nacional, eram o lazer, né? Acessível, barato, e muito educativo, né, que a gente teve, felizmente, na nossa infância. Quando eu já era um pouquinho maior, né, meu pai comprou o primeiro carro e a gente começou a frequentar muito a Floresta Nacional da Tijuca. Na verdade, a Floresta da Tijuca, que quando fiz a graduação, terminei a graduação, eu descobri que a Floresta da Tijuca é uma unidade de conservação, é o Parque Nacional da Tijuca, né? Mas naquele momento ali da minha infância, início da adolescência, eu tinha alguns amiguinhos que jogavam bola num dos espaços das áreas de visitação do Parque Nacional da Tijuca, e eles moravam no Parque Nacional da Tijuca, e eu não conseguia entender a dimensão daquela coisa. Eu morava... A Floresta da Tijuca é dentro da cidade do Rio de Janeiro, né? É uma unidade de conservação. Eu morava na cidade e aqueles meus amiguinhos moravam dentro de um parque, né, com um gato do mato, com uma série de animais selvagens e floresta, tal. E isso sempre me intrigou bastante. Entrando na UERJ para cursar biologia, onde eu e Ana nos conhecemos, fui fazer o movimento estudantil, que desembocou no movimento ecologista. E aí a gente começa a aprender a essas coisas, a esses problemas que, nesse momento, eu estou falando da década de 80, mas que nos afligem até hoje, né? Já havia uma sinalização de que as coisas não andavam bem e que a gente desembocaria nesse momento dramático da humanidade que a gente está vivendo, que são as mudanças climáticas e as perdas brutais da biodiversidade. Mas voltando ali àquele momento do finalzinho do século passado, a gente tem, no início da nossa vida profissional, Ana, acho que você devia estar terminando a universidade, acontecendo a Eco 92, a Rio 92, né? É uma conferência mundial
que começa a valer a partir daquele ano para boa parte dos países do planeta que são signatários dessa convenção e que traz algumas inovações para as políticas públicas relacionadas ao meio ambiente, né? A principal dessas inovações é incorporar nas políticas públicas a dimensão da participação das mulheres na conservação da biodiversidade e na importância da cultura dos diversos povos também no bom uso e na conservação da biodiversidade. Como destaque, extraindo da própria convenção, ela reconhece uma estreita e tradicional dependência dos recursos biológicos com muitas comunidades locais e indígenas e os estilos de vida tradicionais. Ela também reconhece o papel fundamental da mulher na conservação e utilização sustentável da diversidade biológica. A partir daí, a gente já tem uma sinalização para a humanidade, para o planeta, que os benefícios advindos, os benefícios surgidos do uso da biodiversidade, do uso sustentável da biodiversidade e do conhecimento tradicional de populações nativas, indígenas, esses benefícios deveriam ser repartidos. Então, se estabelece aí um parâmetro de repartição de benefícios advindos do bom uso dessa biodiversidade. Nós temos, em 98, a promulgação dessa Convenção da Diversidade Biológica no nosso país, né? E, coincidentemente, nesse ano, eu fui assumir a chefia de um parque nacional, o Parque Nacional do Araguaia, na Ilha do Bananal, onde eu conheci, tive o prazer de conviver com os índios Carajá, né? E aí eu comecei a me dedicar bastante no estudo relacionado à causa indígena no país, a importância da demarcação desses territórios. Já tinha a convicção e a consciência da importância das unidades de conservação. Nesse trecho aí do final de século, eu tive a oportunidade também de trabalhar no Pantanal Mato-Grossense, na divisa entre os Mato Grossos, e conhecendo os índios Bororo. Coincidentemente, os Bororo são os índios de ascendência étnica do Marechal Rondon e são índios que estão numa situação bastante grave de diminuição populacional e de condições de vida, talvez tenha sido agravado pela pandemia, e espero que num próximo trecho histórico a gente possa recuperar e reparar, né, essa problemática. Bom, ainda em 2001, o governo estabelece uma medida provisória. Naquele tempo, ali no início do século, as medidas provisórias podiam ser valer indefinidamente, né? Então, em 2001, o governo da época estabelece uma medida provisória que foi acolhida como um marco regulatório para o acesso ao nosso patrimônio genético e a proteção ao conhecimento tradicional associado a esse patrimônio genético, garantindo também a repartição dos benefícios e o acesso à tecnologia e transferência de tecnologia para a sua utilização. Desde aquele momento, o nosso país ele está no jogo das nações, né? Ele tenta atrair investimentos, não só para que a gente use a nossa biodiversidade e desenvolva produtos, né, utilizáveis a partir dessa biodiversidade, mas também que a gente se aproprie das tecnologias necessárias para que esse bom uso seja realizado. Eu vou trazer um exemplo, mas eu não fiz uma combinação com o Antônio acerca do laboratório farmacêutico, mas realmente é um exemplo real, né? Assim que eu voltei dos Pantanais, tanto do Araguaia quanto do Pantanal do Mato Grosso, eu fui trabalhar na UERJ, num Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável, situado na Ilha Grande, né? Talvez você já tenha ouvido falar. E a necessidade naquele momento era que eu aprendesse, era que eu conhecesse melhor a cultura caiçara, que é um povo tradicional da Mata Atlântica, né?
E uma história recorrente naquele momento era que um remédio chamado Acheflan, né, um anti-inflamatório, ele tinha sido desenvolvido a partir de um jogo de futebol onde um dos dirigentes do laboratório citado ele sofreu uma contusão no jogo de futebol ali na praia, no território caiçara, e o pessoal lá, os caiçaras, indicaram, bota tal planta aí que vai passar a inflamação rápida, sensação de dor, então vai fazer uma analgesia. Foi feita uma coleta por parte do laboratório farmacêutico, moléculas foram sintetizadas, e esse conhecimento tradicional virou um remédio de gôndola, de prateleira, e, bom, isso foi judicializado, eu não sei exatamente o resultado do processo, mas é certo que esse remédio ele foi desenvolvido a partir de um conhecimento tradicional de um caiçara, e aí havia necessidade, então, ali na virada do século XX para o século XXI, que a gente avançasse na regulamentação desse uso da biodiversidade. Em 2002, algumas coisas aconteceram bastante interessantes no país para a biodiversidade e, coincidentemente, para a minha vida também, né? Foi instituído um decreto em 2002, em junho de 2002, foi uma série de medidas que aquele governo tomou no sentido da proteção da biodiversidade e dos biomas brasileiros. Então, lá em junho de 2002, foi instituído o Programa Brasileiro de Ecologia Molecular e Uso Sustentável da Biodiversidade, chamado PROBEM. Bom, nesse mesmo 2002, eu fiz concurso para a carreira de analista ambiental do IBAMA, foi aprovado, e com a troca de governo em 2003, imediatamente eu fui trabalhar no Ministério do Meio Ambiente, onde a gente discutia vários programas de políticas públicas, e eu fui indicado para gerenciar esse programa que foi criado em 2002. Eu fui indicado para gerenciar o PROBEM, né? E o PROBEM tinha como objetivo incentivar a exploração econômica da biodiversidade de modo sustentável, observada as diretrizes da Convenção da Diversidade Biológica, né? Aquela lá de 92 que eu mencionei há pouco. Bom, passado um tempo, né, houve uma reestruturação no governo e eu fui escalado para a Coordenação Geral de Fiscalização no IBAMA, né, submetida à Diretoria de Proteção Ambiental. E uma das pautas mais fortes, né, em termos de processos contingenciados, potencial mobilização de recursos econômicos, eram pautas relacionadas ao desmatamento, sobretudo na Amazônia, e ao uso da biodiversidade. A gente tem o Conselho do Patrimônio Genético, o CEGEM, e uma série de processos pedindo acesso ao uso da biodiversidade ou relacionado à repartição de benefícios advindos do uso do conhecimento tradicional das populações indígenas tradicionais, e o Estado não estava funcionando nesse departamento, né? Então a gente teve que tomar algumas medidas enquanto governo, né? Os ministérios, através de decretos presidenciais de 2003 e 2004, foram obrigados a sentar na mesa para discutir esses temas, e havia também uma grande pressão do Ministério Público relacionado à salvaguarda desses direitos, pressão justa e necessária, né? Então foi criada, especificamente no IBAMA, uma divisão de combate a crimes de biopirataria. É o nome reduzido, mas são crimes relacionados ao uso insustentável da nossa biodiversidade e o acesso indevido ao conhecimento tradicional, né? Da mesma forma, foi criado o Plano de Prevenção e Controle ao Desmatamento da Amazônia. Tudo isso desemboca em 2009 e 2010 numa grande operação de fiscalização, onde a gente efetivamente vai fiscalizar empresas que fizeram o acesso à biodiversidade ou ao conhecimento tradicional
indevidamente ou estavam não regulamentadas, né? A partir dali, a gente começa efetivamente a arrumar a casa, né? Dar um norte para isso, né? As multas e acordos judiciais, compensações, reparações, repartições de benefícios advindos desse acesso ao conhecimento, ele desembocou que essas empresas alcançadas pela fiscalização pagaram à União. Ele provocou o desenvolvimento sustentável de vários arranjos produtivos, de várias cadeias produtivas, especialmente na Amazônia, mas a gente também tem exemplos no Cerrado, na Caatinga, do uso da nossa biodiversidade. E, finalmente, em 2015, a gente tem uma lei definitiva votada pelo Congresso Nacional, promulgada pela Presidência da República, que regulamentou efetivamente esse acesso ao patrimônio genético, né, e proteção ao acesso ao conhecimento tradicional, né, e garantindo também, desde o início, a repartição dos benefícios para a conservação, né, às populações que efetivamente fazem a conservação daquele recurso, quer seja indígenas, populações tradicionais, ou mesmo as instituições responsáveis pela gestão das unidades de conservação, onde as substâncias são identificadas presentes na biodiversidade daquela área. Tudo isso possibilitou esse momento atual, onde a gente discute a transição ecológica necessária a todos os países do planeta, porque senão as mudanças climáticas elas podem se tornar irreversíveis e podem vir a trazer grande prejuízo para a nossa população. Esse arcabouço legal ao qual eu mencionei, eu expus aqui para vocês na minha fala, ele fez o indicativo da construção da política pública e possibilitou que hoje, na construção dos programas de governo de vários dos candidatos que estão aí, haja uma grande preocupação com a bioeconomia, né, com o bom uso da biodiversidade e com o desenvolvimento de tecnologia, a realização de pesquisa científica e a industrialização, não só pensando nas indústrias de base, né, que tradicionalmente são associadas ao desenvolvimento, mas as indústrias que com inovação tecnológica, se apropriem de forma adequada dessa biodiversidade e gerem a riqueza necessária ao nosso país, né, ao povo do nosso país e às populações que estão aí nos rincões do país, precisando do apoio e pressionadas pela ganância do capital e da pressão sobre a floresta. Eu queria rapidamente, se vocês me permitem, passar 10 fotografias, 10, 11 fotografias para vocês, que tem a ver com a biodiversidade. Deixa eu começar. Seja à vontade, a casa é sua. Uma guia. Agora eu que me enrolei aqui. Fui na guia, era na janela. Vamos lá. Vocês estão vendo aí a pegada do dinossauro? Estou vendo. Então, essa pegada fica no município da Paraíba chamado Souza, que a gente chama de Vale dos Dinossauros. Isso é biodiversidade, né? Foi essa biodiversidade, junto com algas, junto com seres microscópicos, que foi compactada em camadas profundas da nossa geologia atual e deu origem ao petróleo. Petróleo tão poluente que nos trouxe até essa condição atual das mudanças climáticas, né? E eu confesso para vocês que nesse mesmo sítio, né, que pode ter certamente mais de 65 milhões de anos, eu encontrei vizinho às pegadas de dinossauro
outras pessoas encontraram também, é um lugar bastante ermo, difícil de ser visitado, marcas humanas no mesmo solo, no mesmo extrato, né? Marcas pré-históricas. Então, tudo isso, eu quis mostrar isso aí como simbologia de quão importante é a biodiversidade para o planeta, né? Para a configuração da vida no planeta da forma como a gente tem hoje. Então, os milhões de anos se passaram e a gente chega nesse imbróglio atual que a gente está vivendo, que é a conservação da Amazônia. Essa é uma imagem de satélite que demonstra à direita o rio Tocantins, à esquerda o Tapajós e essa área ao norte, a Transamazônica, a oeste e à esquerda aqui a BR-163, e o miolo disso aqui é a chamada Terra do Meio, né? É o arco do desmatamento, é a grande fronteira nesse momento para a conservação da biodiversidade, apesar de que o desmatamento ele também está avançando muito forte sobre o estado da Amazônia. Mas vamos nos deter a essa porção central aqui da Amazônia paraense, que é a chamada Terra do Meio, né? Esse é um espaço de muita destruição, de muita violação dos direitos humanos e dos direitos da natureza, os direitos, a legislação relacionada à biodiversidade, a proteção da Amazônia e a própria Constituição do país, né? Desde 88, a gente vem acumulando perdas das pessoas que lutam, ecologistas, extrativistas, que lutam pela dignidade das populações campesinas, das populações amazônicas. Chico Mendes foi um exemplo lá em 88, Dorothy, a irmã Dorothy, em 2005, que lá em 2004 e 2005, no Conselho Nacional de Seringueiros, ela dizia que a morte da floresta é o fim da nossa vida, né? E ela morreu com essa camiseta, né? Ela morreu falando esse bordão. Isso segue até 2011, quando esse casal extrativista, ao longo da BR-158, na cidade de Nova Ipixuna, no Pará, extrativistas assentados num assentamento agroextrativista, eles são assassinados porque denunciavam os crimes contra a floresta. E aí eu digo para vocês que eu apresentei algumas pessoas que, felizmente, eu tive a oportunidade de conviver, né, e que, infelizmente, eu vi elas desaparecerem e pelos motivos torpes, que são os mesmos motivos que destroem a nossa biodiversidade e a nossa floresta, que contaminam os nossos rios com substâncias que não deveriam estar por lá e que não deveriam nos matar, né? Serem descartadas para nos prejudicar. Bom, chegar até essas pessoas não é muito fácil, né? Muitas vezes é via aérea, com o transporte que tiver, outras vezes de barcos grandes, barcos pequenos, mas elas estão isoladas e você, efetivamente, para conseguir protegê-las, você tem que viver com elas, estar lá dentro com elas, aprender quais são esses processos. A indústria que vai se apropriar desse conhecimento tradicional, ela tem que entender essa batalha pela conservação e pelo uso sustentável dos recursos florestais. Simbolicamente, eu trouxe aí a extração de copaíba, né? Eles estão aí extraindo óleo de copaíba numa reserva extrativista na Terra do Meio, que é a reserva extrativista do Riozinho do Anfrísio, e esse produto que é retirado dessa forma, o óleo bruto, ele é beneficiado e hoje em dia ele tem um grande valor de mercado, né? Deixa eu ver como eu paro aqui a apresentação. Então, é possível a gente ir de encontro a um desenvolvimento que preveja um bom uso da biodiversidade, né? Não é sonho isso. A gente já tem uma série de estudos que indicam que vários produtos da biodiversidade eles podem atuar como defensivos naturais contra pragas, contra
epidemias, como é o caso das larvas dos mosquitos que nos transmitem dengue, chikungunya. Nós podemos ter nanoemulsões derivadas, por exemplo, da sucupira, né, que é uma pesquisa da Federal do Amapá, junto com a UF, aí no Rio de Janeiro, e a Federal de Goiás, que desenvolveu uma nanoemulsão de sucupira como larvicida, né, e certamente com um impacto muito menor do que os químicos que atualmente são utilizados. Da mesma forma que o agave, que não é uma planta nativa do nosso país, ela é nativa do México, ela também, uma nanoemulsão desenvolvida a partir dela, né, pela Embrapa de Campina Grande, Universidade Federal da Paraíba, Federal do Amapá, tal, também desenvolveram essa possibilidade, né? Sem falar que fibras, fármacos, né? Um sem fim de possibilidades que a biodiversidade pode beneficiar a humanidade e, infelizmente, com o ritmo de destruição, se a gente não conseguir interromper e reverter, né, as perdas podem ser muito drásticas para a nossa população. Eu agradeço aí a atenção e a paciência de vocês e cumprimento nossos assistentes. Marco, muito obrigada mais uma vez por contribuir com o conhecimento, por passar, né, informações tão preciosas, né, e tão, assim, fora da mídia, né, ou se estão na mídia a gente não tem acesso a esse contato mais íntimo que você teve, né, com o assunto, né. São anos e anos de experiência, né, como você falou, na Amazônia, né. E aí, com certeza, isso também suscita algumas perguntas. Eu vou primeiro tentar ler aqui o que estaria no chat, passar para vocês, e se não tiver sido contemplada com as minhas dúvidas, eu vou perguntar. Também, Antônio e Marco, fiquem à vontade para perguntar um para o outro também, tá? Ou fazer suas considerações. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, o que a gente tem. A Tassiana Rodrigues de Oliveira parabenizou pela explanação. Na minha cidade, vejo farmácias, em especial na rede Panvel, locais de descarte de medicamentos, mas não foi exatamente uma pergunta. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui e ver se tem mais alguma coisa no chat. Enquanto puxo, que aí você vai respondendo já, para não fazer esse lag aqui, eu vou fazer pergunta. Vou iniciar pelo Antônio. Antônio Carlos, porque o Marco também é Antônio. Então, eu tenho o costume de fazer descartes apropriados, né? Nem sempre a gente consegue o tempo todo, mas de todas as coisas que a gente vem a acumular dentro de casa e descartar, não é porque eu estou na sua frente, Antônio Carlos, mas eu sempre tive um constrangimento em descartar medicamentos. E eu estava com os medicamentos aqui acumulados por muito tempo também, como qualquer pessoa da população, a gente acaba usando, comprando algumas coisas, e principalmente aquilo que abre, a gente não tem coragem nem de consumir um tempo depois, nem de dar para alguém. Mas tem algumas questões aí que você levantou que eu gostaria que deixasse mais claro para a população. Primeiro é a questão de doação de medicamentos que ainda estão na validade. Eu tentei doar mais de uma vez. Eu perguntei à pessoa que trabalha em hospital e ela me falou que não podia receber doações. Ela podia descartar no hospital porque tinha local para descartar, mas não pode usar o que veio da população. A gente não sabe se a pessoa manipulou, o que tem ali. E eu já estive num grupo daqueles grupos tipo bazar, né? E eu tentei também doar medicamento e a pessoa que administrava disse que não podia fazer aquele tipo de doação ali também. Até porque alguns, né, dependem de uma receita e tudo. Então, a primeira coisa que eu queria que você explicasse para a população é o que seria esse caminho. Eu tenho um medicamento, eu não vou usar,
É até um antibiótico, vamos dizer, está fechado. Eu estou vendo que a validade está se aproximando. Eu não pretendo ficar doente e usar. Eu já usei uma dose dele que foi acima e eu comprei um a mais e acabei parando de usar porque deu alergia. Vamos botar alguma coisa assim. E eu quero doar esse medicamento. Qual é o caminho para doar ele para uso, para começar? Qualquer medicamento, ele precisa ser prescrito para ser utilizado. Então, assim, de fato, uma doação pessoa a pessoa, ela não equivale, né? Então, assim, a menos que eu saiba que a pessoa, que existe um receituário. Por isso que durante a explanação eu falei muito sobre as unidades básicas de saúde, porque lá tem a farmácia, tem o farmacêutico, e ele vai olhar para aquele seu medicamento e vai ver se aquela embalagem está violada ou não. É diferente quando eu falo de um medicamento que é uma emulsão, é um xarope, e de quando eu falo que é um medicamento na embalagem fechada, na embalagem rígida, né? Então, o medicamento ele tem uma embalagem primária, uma embalagem secundária, e aí em que condições que está esse medicamento? Né? E aí isso vai variar. Rede privada, por exemplo, né, de hospitais, pode ser que não aceite. A rede pública já pode ser que aceite. Então, é procurar um mecanismo. Não é assim, todo lugar vai aceitar eu chegar com medicamento? Não, porque ele precisa também ter estrutura para receber isso. Sim, senão ele vai catalogar e tudo, né? Sim, e um outro problema também, né? Inclusive, assim, eu vejo muito isso em ambiente hospitalar. O medicamento de alto custo, deixar ele na prateleira para vencer é um absurdo. Então, os hospitais eles se comunicam para fazer essa logística. Eu não vou chegar com medicamento para doação numa unidade básica de saúde prestes a vencer, que eu vou dar onerando aquela unidade a fazer esse descarte. Então, eu tenho que ter ali um tempo hábil para esse medicamento vir a poder ser utilizado ou não. Então, tem que ter um tempo para... ainda uma vida útil desse medicamento, ele precisa estar em condições. Então, eu acredito assim, existe o local que vai aceitar, né, essa doação. Eu não recomendo fazer a pessoa, né, porque a gente não sabe se ela realmente precisa daquele medicamento e qual o fim que aquilo ali vai ter, mas procurar, né, um ambiente adequado, com a estrutura, que tem o farmacêutico, que vai olhar para aquele medicamento, vai saber se ele está em condições ainda de ser... de segurança, né? Se ele não teve a embalagem violada, se ele não esteve no ambiente onde estava com alta umidade, se ele não pode estar com algum tipo ali de fungo em crescimento dentro naquela embalagem dos comprimidos ou das cápsulas. Então, eu acho que vale essa atenção, sim. E aí me suscitou outra pergunta. As farmácias, existe algum esquema? Porque você falou das pessoas irem doar, né? Mas farmácias, elas têm um lote lá e a própria indústria, imagino. Existem doações por conta de farmácias e de indústrias farmacêuticas, dos lotes que estão chegando perto da validade para o sistema de saúde? Eu desconheço esse mecanismo de doação. Mas é uma ideia, né? Sim, olha, foi aí, já saiu uma super ideia aqui do nosso bate-papo. Mas o que acontece, assim, que eu conheço na logística de medicamento, né, a depender de para onde esse medicamento está indo, o medicamento ele tem em torno de 2 anos de validade, né? E aí eu tenho um prazo para esse medicamento sair do estoque. Então, eu calculo o tempo de trânsito desse medicamento e o tempo que ele vai estar exposto na prateleira, seja de uma farmácia privada ou seja de um ambiente de distribuição do medicamento. Então, eu tenho esse controle. A doação da indústria privada, eu ainda não conheço, mas vou pesquisar com certeza sobre essa dúvida para já ter essa resposta na próxima apresentação. Agora, ou já falar com as pessoas que você conhece que poderiam agilizar, né? Sim, vamos agilizar isso aí. Porque eu sei que existe, né? O primeiro que... Como funciona o estoque de medicamento? O primeiro que entra, o primeiro que sai, para evitar que perca o medicamento, né, em qualquer ambiente farmacêutico. A indústria farmacêutica, ela tem a responsabilidade sobre aquele lote. Então, ela passa para a farmácia, e as redes farmacêuticas, não vendeu, está em estoque, tem que fazer o descarte, aí vai funcionar de acordo com cada rede, de acordo com cada contrato, a destinação e o medicamento vai ser ali um resíduo perigoso, né? Então, é um produto químico, né? Um medicamento um conjunto de compostos químicos e ele vai ser tido como um resíduo perigoso. Ele tem um descarte adequado a ser adotado.
Mas, assim, essa coisa da doação da indústria eu desconheço. E essa coleta nas farmácias, né, do material, a gente sempre fica assim, por que estão fazendo, né? Por que estão fazendo essa bondade, né? Eles na verdade, eles devem diminuir a cada volume cadastrado de coleta, eles devem diminuir impostos a pagar, é isso? Por que a farmácia se empenharia em fazer essa coleta desse material? Como foi dito na apresentação, a logística reversa de medicamentos, ela envolve toda a cadeia produtiva, inclusive a indústria farmacêutica. Então, não é única e exclusivamente a marca da farmácia privada que está executando esse trabalho. Existe ali um conjunto de atores que fazem a gestão daquele sistema que está recolhendo aquele medicamento para descarte. Né, como estava lá na apresentação, em 2021, 17 representantes da indústria farmacêutica se consorciaram ao Ministério do Meio Ambiente para efetivar a logística reversa de medicamentos. Um exemplo que é mais próximo da gente, né, saindo da parte de medicamento, é a logística reversa do pneu, que já é mais antiga. Então, quando eu troco o pneu, eu deixo o pneu e saio com o pneu novo, porque a indústria de pneu é responsável por descartar esse pneu. Então, para cada pneu que ela produz, ela recebe um em desuso. A questão do medicamento está vindo no mesmo sentido. Então, o que acontece? Existe também uma outra problemática que é: cada laboratório vai descartar o seu medicamento? Quando eu coloco ali naquele recipiente, eu estou colocando diversas marcas de medicamento. Então, eu tenho que ter um consórcio que vai efetivar o descarte desse medicamento, sem eu ter que estar mandando o medicamento do laboratório A só para o laboratório A, só para o laboratório B, que, na verdade, eles vão destinar isso através de uma empresa devidamente licenciada. Não vai ser o próprio laboratório farmacêutico que vai dar fim, né? Vai destinar esse medicamento. Ele vai contratar alguém. Então, esse custo é um custo que é rateado ali entre os atores. Então, tem a rede de farmácia que cede o espaço, tem alguém que ganha através do marketing que está naquele recipiente, e tem a responsabilidade que é instituída pelo decreto para a indústria farmacêutica. E a outra coisa, na verdade, é uma pontuação aqui da importância da gente pensar nesse tema, porque a gente sempre se preocupa com as superbactérias, né? No sentido de a gente estar tomando demasiadamente antibióticos e selecionando bactérias resistentes àquele determinado antibiótico. Eu já ouvi falar várias vezes disso, já li muito sobre isso, mas nunca vi ninguém questionar as superbactérias estarem acontecendo por conta de um esgoto que vem, né, de pessoas que estão tomando em quantidade. Quer dizer, o problema não é só a bactéria estar sendo selecionada dentro dela e ela liberar essa bactéria para o ambiente, mas ela está liberando o antibiótico para o ambiente, que vai selecionar bactérias a nível do ambiente. E a quantidade que você levantou, que isso é muito impressionante, já é tão grande a ponto da gente detectar e falar altas quantidades de medicamentos em esgoto. Quer dizer, não é algo que é leve, é indetectável, é difícil de detectar, uma proposta não está ali. Né? Isso é muito, muito importante, a gente repensar, né, no uso dos medicamentos, desse excesso de medicamentos. Quer dizer, não é só uma questão do que vai acontecer no teu organismo, mas é uma questão no ambiente como um todo, para as pessoas como um todo, a população, e está acumulando cada vez mais, e a gente está aí selecionando mal e depois reclama, né? Reclama de encontrar bactérias difíceis de tratar e por aí vai, né? Quer dizer, foi muito bom você tocar nesse tópico. Foi muito interessante a gente trazer isso aqui. Marcos, quer perguntar alguma coisa para o Antônio? Carlos, você está contemplado? Eu tenho observado que alguns médicos têm voltado à prescrição dos antibióticos mais antigos, né? Tenho ouvido falar sobre isso, no sentido de que talvez essas novas bactérias não conheçam, né? E eles voltem a ser eficientes, né?
Tomara Eu que... entrei em colapso quando começou a pandemia, todo mundo azitromicina. Eu falei assim, não faz isso não, porque eu sou alérgica à penicilina e à sulfa. Isso já me tira a possibilidade de vários antibióticos. Aí quando eu vi todo mundo com azitromicina que eu podia tomar, eu falei assim, pronto, agora quando eu ficar doente eu vou ter um leque menor de antibióticos para tomar, fora a população, fora a superpopulação. Estou falando uma coisa assim que eu pensei a nível pessoal, né? Mas, sabe, você falou da UERJ, Marcos, eu não sei se você lembra que tinha uma pessoa lá na UERJ que trabalhava com própolis naquela época, né? Aquela época recente, né? Nossa. E ele trabalhava com própolis, ele comentava na época como algo meio novo a questão da quantidade de antibióticos que tinham ali no própolis. E hoje as pessoas usam também. E eu lembro que ele questionou isso e chamou a atenção, e eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, a gente está usando própolis de uma forma tão indiscriminada que quando a gente descobrir o potencial de cada antibiótico aqui, já não é mais potencial. As bactérias estão todas resistentes. As pessoas estão tomando própolis e não entendem que o própolis é um pool de antibióticos. E quando você toma um antibiótico só, poderia ser bom para aquilo, né? Para combater aquele micro-organismo. E você está tomando várias que não precisava e que nem vão atuar. Só você está selecionando e elas vão deixar de atuar em outras, né? Então, assim, eu fiquei muito com essa questão, né? Paz, Bom, a gente tem a possibilidade de introduzir determinados produtos da natureza, o mel, o próprio própolis, na nossa dieta em quantidades menores no dia a dia, para que eles, ao longo do nosso tempo, eles atuem como um reforço à nossa defesa e à proteção do nosso organismo. Queria só deixar claro que para mim, pessoalmente, eu tenho uma convicção muito grande de que alguns dos problemas que a gente vai enfrentar, da forma como a gente está enfrentando a Covid, a varíola do macaco, e talvez alguns outros problemas que a natureza, que a humanidade passa ou até criou para si mesmo, a solução para eles certamente está nesse conjunto de biodiversidade, nesse conjunto de riquezas que a gente tem, né, com uma infinidade de substâncias com poder antibiótico, anti-inflamatório, analgésico, com potencial de atuação em questões neurológicas, como é o caso da cannabis medicinal, e que políticas públicas equivocadas nos fazem errar e nos deixam muitas vezes na mão da indústria farmacêutica, do grande capital, das redes de distribuição, em contraposição à possibilidade de uma medicina mais próxima da natureza, né? Com formas de uso que não consumam tanto dos nossos recursos, que para a maior parte das pessoas são poucos, e recursos materiais e cada vez mais difíceis. É isso. E nessa questão aí que você falou da biodiversidade, na verdade, o problema vem daí e a solução vem daí. Ou seja, o problema vem destruir a biodiversidade, desmatar, né? E a solução viria daí enquanto ela existe para trazer soluções para a gente. Quer dizer, temos que pensar melhor sobre isso. Nessa questão da biodiversidade, Marco, eu queria que você falasse, enquanto o uso, né, de muitas coisas que a gente desconhece, de muitas plantas, principalmente, que a gente desconhece a nível medicinal, eu gostaria que você falasse um pouquinho, assim, fizesse um resumo dessa sua vivência, porque uma pessoa que vai e tem contato direto com os indígenas, né, e que vivenciou isso ao longo dos anos, você citou aqui uma experiência, mas foram muitas, né, em relação a ver medicamentos assim, com um efeito surpreendente em determinadas patologias que você encontrou no meio do caminho. Verdade? Sim. A gente tem a impressão, né, que a indústria farmacêutica também tem esse conhecimento, mas ela joga muito com a reserva potencial de alguns medicamentos, né? Infelizmente,
a gente desenvolve esse pensamento. Eu, como humanista, gostaria muito que fosse diferente disso, mas é uma convicção de que a indústria farmacêutica não tem contado tudo para a gente, né? Há um retardo muito grande entre a gente coletar as pistas na natureza e isso ser transformado, ser pesquisado, ser transformado num medicamento e a transferência de tecnologia necessária para o desenvolvimento dos países de onde vem aquela biodiversidade, que essa tecnologia seja transferida, né? Eu vou dar até um exemplo, nem de um vegetal, vou quebrar um pouco esse paradigma. Eu vou dar exemplo de um animal, né? Junto aos índios Catuquina, na divisa do Acre com o Peru, né? Eles usam o cambô, que é uma exudação, né? um extrato de uma exudação de um anfíbio, de uma rãzinha arborícola, né? E a princípio, com a forma que eles aplicam, existe um efeito alucinógeno, enteógeno, como alguns falam, mas com diversas repercussões no organismo, né? Que vai de vitalidade, a melhora da imunidade, a questão cardíaca, circulação e tal. E quando eu estava na gerência do PROBEM, no Ministério do Meio Ambiente, um dos casos foi justamente esse. Era uma parceria entre o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Indústria e Comércio, o Ministério da Saúde, Embrapa e Instituto do Coração, da USP, né? Essa substância, essa exudação desse sapo, ela continha centenas de substâncias, de moléculas, com diversas possibilidades, que isoladas ou usadas full spectrum, tinha a possibilidade de uso e combater diversas doenças, né? Eu sei que a pesquisa avançou, mas eu acho que desse trabalho apenas um medicamento relacionado à cardiologia chegou no mercado, né? Não tenho nem como essa informação disponível agora, mas as possibilidades seriam diversas a partir dessa única espécie da biodiversidade. Da mesma forma que os venenos dos répteis, venenos de insetos como abelhas, vespas, né? Tem diversas possibilidades de uso também na indústria farmacêutica, né? E muitas vezes a gente está dependente de moléculas que foram sintetizadas a partir de situações que nós desconhecemos, muitas vezes burlando as legislações dos diversos países, né, signatários dos tratados internacionais, e esse lucro fica todo para a indústria farmacêutica. Ele não é repartido nem com recursos materiais, nem como conhecimento e inovação tecnológica para as diversas sociedades do globo, né? Então, esse eu acho que é um dos exemplos, no caso do sapo, do cambô, dos catuquina, um dos mais interessantes que eu tive contato. Mas são vários, né? São vários. Índios costumam misturar várias coisas para funcionar como repelente, né? A vida na floresta não é uma vida fácil. A natureza, eu gosto muito de dizer que a natureza é penica, né? Tem espinho, tem ferrão, não é uma vida muito fácil, não é nada idílico como a maior parte das pessoas pensam, né? É uma vida difícil. E as pessoas se viram com conhecimento repassado pela tradição oral de geração para geração. Aquilo ali é bom para dor, aquilo ali é bom para ressaca, né? Aquilo ali é bom para diarreia, e tá aí, né? A natureza é uma biblioteca de substâncias, de fármacos inesgotável, né? Espero que possamos usá-la melhor, né? Cada dia que passa. Obrigada. Antônio, quer falar alguma coisa? Quer perguntar para o Marco? Sim, só com relação ao que o Marco falou, né, sobre a pomada lá para contusão do dono do laboratório, né, que estava jogando na areia, o quanto é interessante como os medicamentos, né, inicialmente, eles são evidenciados com os princípios ativos da flora. Né? E aí eu lembrei aqui do meu primeiro projeto de Sematec lá no
no antigo Cefetec, atual UFRJ, que foi a horta medicinal. E aí nós fomos em busca, né, na comunidade, né, para saber o que representava cada uma daquelas ervas. Então, o guaco, o manjericão, a trançagem, os xaropes que são feitos, por que eles são expectorantes, né? E a gente sabe que muitos dos medicamentos da alopatia, né, estão exatamente... A pesquisa começa exatamente lá na matriz vegetal, né, junto à flora. Mas que a produção ela precisa ser em escala industrial. E aí vem a síntese, né? As sínteses orgânicas, a produção dos complexos, né, químicos, que vão fazer essa atuação similar ao que a natureza apresenta. Então, aí a gente tem a cura pela natureza, né, que é o início de tudo, né, como foi pontuado pelo Marco, os índios, a população tradicional que conhece, né, para que serve a casca da árvore que se transforma em repelente, né, uma infusão que consegue tirar alguém de uma situação de convulsão. Então, eles têm esse conhecimento. E a indústria faz essa pesquisa e depois ela vai e sintetiza esse medicamento e vem a alopatia. E aí a gente começa a ter compostos que a gente desconhece, que vem fazer todo esse efeito no ambiente. Então, na fala do Marco, eu me lembrei muito desse momento, né? Da gente ali plantando e fazendo extração de óleo essencial de capim-limão, né? Produzindo tinturas e apresentando ali na época da Sematec, lá no antigo Cefetec, em Nilópolis. Parabéns, Marcos, pela sua vivência e por ter avivado essa minha recordação. Bom, eu vou terminando por aqui, porque nosso tempo já se expandiu, né? Eu vou deixar minha palavra por último, vou deixar vocês se despedirem primeiro e depois eu finalizo aqui. Então, Marco, pode se despedir, por favor. Bom, Ana e Antônio, foi um prazer encontrar com vocês aqui essa noite, né? Cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo agora e vão assistir no futuro, cumprimentar o Vitor pelo apoio aí na técnica e agradecer ao Unirio, Nubima, por mais essa oportunidade. Uma boa noite para vocês. Boa noite, Antônio, Carlos. Bom, agradecer a Ana essa oportunidade, né, ao núcleo da Unirio, o Vitor, que está aqui atuando com a gente, né, proporcionando a chegada da nossa fala. Né, como eu disse, né, um pouco antes de começar, eu estou aqui em Brasília, o Marco lá em João Pessoa, não é isso, Marco? E vocês aí no Rio de Janeiro, e a gente consegue... Ele está na região dos lagos, eu tô... Isso, o Vitor está lá na região dos lagos, onde é a minha casa, né? Então, hoje eu estou aqui em Brasília, mas essa oportunidade de ter essa interação com vocês que estão em estados diferentes, a gente trazer esse conhecimento, agradeço muito a oportunidade, né, de falar sobre um assunto, para mim, que é muito importante, né, que é a questão da contaminação dos recursos hídricos, né? Sem água, vocês veem que eu estou o tempo inteiro aqui com a canequinha, porque Brasília deve estar em torno de 20% a umidade hoje, né? Então, imagina, quem fica sem água, né? E aí a gente tem uma água contaminada, com acesso difícil, então a gente precisa repensar essa situação, né? E eu agradeço a oportunidade, contem comigo sempre que necessário, qualquer tipo de dúvida, esclarecimento, só fazer contato, Ana, que eu estou sempre à disposição aí para a gente fazer essa troca. Tá certo, obrigada. Então, eu agradeço inicialmente, claro, aos palestrantes, obrigada mais uma vez, Marco Vidal, obrigada, o principiante aqui, vou chamar outras vezes, Antônio Carlos, e agradeço a todos que estavam ouvindo a gente até agora, peço que dê aí um like para a gente, isso é importante para os meus alunos. Agradeço o Vitor mais uma vez, né, por fazer a transmissão. Agradeço o meu grupo que está nos bastidores, né, como, por exemplo, o Guilherme, está lá, o Tiago no chat também. Agradeço a todos que ficaram ouvindo até agora, agradeço ao Unirio, as agências de fomento, né, que propiciam a que a gente possa, né, ter a condição de ter alunos, de ter bolsas, que, por exemplo, o Vitor é um bolsista da Unirio. E então eu agradeço a todos e dou uma boa noite para vocês, tá bom? Tchau. Boa noite, tchau, Até. tchau.
Até logo.